Tudo bem, amigos, irmãos e amados do Senhor Jesus? Eu quero prosseguir, nós estamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do verso 24, quando foi feita uma pergunta para Jesus, perguntando o seguinte: Senhor, são muitos os salvos da terra? São muitos. E ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque muitos irão tentar entrar, procurar entrar, mas não vão conseguir. Né? E aqui está dizendo que o dono da casa vai se levantar e vai fechar a porta. Aqui está falando de duas portas, meu amado. Aqui está falando de duas portas. Quem é esta porta estreita que todos aqueles que forem salvos entrarão por ela? Quem é ela? Qual porta é esta? Tá, meu amado? Então, aqueles que não, diz a Bíblia aqui, aqueles que não entrarem por esta porta estreita, ficarão pelo lado de fora. A porta estreita, aqueles que não entrarem por ela, está dizendo a Bíblia aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia, o verso 24. Jesus mandou esforçar. Quer ser salvo? Você quer se salvar? Então, esforce, faça esforço para entrar por essa porta estreita. Porque se não entrar, não pode entrar, ficou por lá de fora. Lá da parábola das 10 virgens está falando também lá, do aparecimento do noivo. 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias. As prudentes tinham azeite, estavam preparadas. Tá? E quando o noivo chegou, elas foram para as núpcias com ele. Enquanto as outras ainda foram comprar o azeite. E quando voltaram com o azeite, a porta estava fechada. Nós não devemos, amados, deixar isto acontecer conosco. Sabe por quê? Porque a gente só nasce uma vez. Não é verdade? Fisicamente falando, ou literalmente falando, a gente só nasce uma vez. Agora, a gente nasce a segunda vez, um nascimento espiritual, não é verdade? Quando a gente se converte, a gente nasce de novo. Este é um dos requisitos para quem for salvo. Tem que nascer de novo. João capítulo 3 está falando ali que sem o novo nascimento você não pode ser salvo. Né? Agora, eu quero dizer para você que para a pessoa nascer de novo é justamente quando se fala que tem que entrar por esta porta, tá? Pega a sua Bíblia, meu amado, porque agora nós vamos ver que porta é esta, que nós temos que entrar por ela. Muitos irão tentar entrar por ela, mas não vão conseguir. Jesus está falando aqui. Vem comigo aqui para o Evangelho de João, o Evangelho de João, aqui no capítulo 10. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, vem comigo aqui, leia comigo aqui, o verso 7. Olha o que diz aqui, ó. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Olha o verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Você está vendo, meu amado? Você está vendo isso aí? Agora, quando
quando você, às vezes, está até dentro de uma religião, dentro de uma igreja, e o líder lá na frente, ele lê esse verso aqui. Ó. Ele lê esse Jesus falando que é a porta. Ele afirma, Jesus é a porta. E tal, coisa e tal. E ele passa para outra parte e você não consegue perceber a verdade. Por quê? Porque ele está pregando outra mensagem, ainda que ele esteja citando a Bíblia aqui com o dedo. Ele lê o versículo bíblico, mas ele está te levando para outro canto. Porque eu vou te mostrar aqui o que significa entrar por esta porta. Tá, meu? Aqui, ó. Todos que vieram antes de mim, disse Jesus aqui, pelo profeta João, são o quê? Ladrões e assaltantes. Então significa que houve o quê? Houve um assalto. Significa que houve o quê? Um engano na terra. Porque Jesus está falando aqui, ó, através do profeta João, que quem veio antes dele foi quem maquinou as coisas na terra. Maquinou tudo para roubar, para enganar as pessoas. Hoje, o que a gente vê na terra hoje é reflexo de lá do passado. Você está entendendo, mano? O que a gente vê na terra hoje, na crença do povo, é reflexo lá do passado. Lá do passado começaram a construção. Hoje ela está um edifício que não pode ser derrubado. Porque a própria Bíblia fala que é só na colheita, quando o Senhor Jesus vier. Agora, cabe a vocês entrar. Se você quer ser salvo, tem que sair dos enganos, tem que sair dos erros teológicos, tem que sair das tradições e ficar com a verdade. Se prepara. Porque se você estiver achando ruim se preparar hoje, difícil é quando Jesus aparecer ou quando você morrer. E você não está em condição de salvo. Aí pronto, o que é que você fez na terra? Nada. Você viveu, foi famoso, fez isso, fez aquilo, congregou, fez isso, fez aquilo, mas você morreu numa condição de bem-aventurança. Você morreu numa condição de desespero, lá no final, porque quem morre perdido e vai para a sepultura, a condição é de desespero, é de tormento. Vai ser despertado. 1000 anos após a volta de Jesus, vai ser despertado, sim, da sepultura. Mas quando despertar, já é condição de quê? De julgamento, de destruição e de desespero e de tormento. Porque dali vai ser julgado e depois vai para onde? Para o lago de fogo. Diz a Bíblia. Por isso, quem morre na condição de bem-aventurança vai dormir o sono da bem-aventurança. Na expectativa de, ao Jesus chamar, ela vai ressuscitar primeiro. Entende? Enquanto os outros que estão perdidos vão ressuscitar 1000 anos depois. Quem fizer parte desta primeira ressurreição, quando Jesus vier chamar e morreu preparado, na condição de bem-aventurança, vai despertar e vai subir com ele, para com ele ir para o céu e viver 1000 anos lá, diz a Bíblia. Enquanto isso, aqueles que morreram na condição de pessoas despreparadas ficarão sepultadas. E quem estava vivo, quando Cristo vier, vai morrer sobre a terra. E ficarão 1000 anos, 1 milênio. Depois do milênio, é que Jesus vai descer com a cidade santa para esta terra. É aí que vai haver o quê? A ressurreição de todos os ímpios de todas as épocas, perdidos e tudo mais. É onde aí vai haver aí, nesse momento aí, a descida da cidade santa, já com os santos que ele levou dentro dessa cidade santa, e vai haver a destruição de todos os ímpios. Por isso, meu amado, nós não devemos deixar essa situação acontecer conosco, tá? Você vê esse tanto de religião, quero lhe dizer que eu não estou aqui
aqui para falar das religiões, para jogar maldição. Eu não estou aqui para poder falar mal. Eu não estou aqui para julgar ninguém porque está numa religião. Muitas vezes, muitas pessoas terão que passar por uma religião para aprender a ler a Bíblia, como foi o meu caso. Eu não conhecia nada da Bíblia, fui para dentro de uma religião, fiquei quase 30 anos aprendendo o que é versículo, o que é capítulo. Eu entendo que Deus, esse foi o plano dele. Ele me tirou do mundo, me colocou dentro da religião. Fiquei ali, depois da religião, me mostrou, agora sai, você já está preparado para sair, para seguir pela Bíblia. E o que eu digo para você? Tudo é uma escola. A religião você pode entrar e pode ficar por um tempo, mas não deve permanecer até o final. Por quê? Porque a religião está pregando outra mensagem. A mensagem que eu estou pregando aqui, que você está vendo aqui, eu estou pregando aqui da minha casa. Estou pregando a mensagem do terceiro anjo. A mensagem pura de Jesus. É a mensagem que ele ensinou e que os seus apóstolos ensinaram. Então eu percebi que essa mensagem eu teria que sair para pregar ela, porque dentro de uma igreja eu não poderia pregá-la. Dentro da religião eu não posso, da religião nenhuma. Quer que você pregue essa mensagem, porque essa mensagem está falando que as religiões elas estão ensinando outra mensagem que Jesus não ensinou. Porque as pessoas estão sendo doutrinadas em doutrinas, em batismo, em crenças que Jesus não ensinou. Não é isso que eu estou ensinando aqui. Estou ensinando aqui a doutrina de Cristo, o batismo em nome dele, tá? O batismo em nome de Jesus. Quando eu te mostrei aqui quem é a porta, a Bíblia mostrou que é Jesus. E quando é que você entra para a vida cristã? Você que está lá no mundo, agora você estuda a Bíblia, você pega a sua família, você diz, eu vou seguir a Deus, vou seguir a Jesus, eu quero me preparar, buscar a salvação. Para onde que você vai hoje? Você vai para onde? Para dentro da religião. Só que depois do tempo, porque para você entrar com a religião, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer religião que você chegar, e você disser, eu quero ficar aqui, todos te aceitam, todos te recebem. E é uma alegria para todo mundo. Para você entrar com a sua família, é a coisa mais fácil do mundo. Tá, meu irmão? Agora, quando você entra e se batiza ali, se a partir daí você descobrir algo que não está certo, agora você já não pode mais abrir a boca. Você não pode mais falar que está errado. Porque se você falar, meu amigo, para você sair não é nada fácil. Porque se você estiver lá dentro da religião, a sua família tiver, e se você for o marido e você descobrir que algo está errado, e você estudar a Bíblia e verificar direito que está errado mesmo na Bíblia, uma doutrina, um batismo, uma coisa desse tipo, e agora você falar para a sua família, vamos dizer que você tenha filhos, tenha mulher, tenha tudo, e se a sua mulher já se apegou lá dentro com as outras pessoas da religião, já fez amizade, já tem algum cargo, alguma coisa, e você falar com a sua família, meu amigo, você vai ver a dificuldade que é para você tirar os seus filhos, a sua família de dentro dessa religião. Não tira, meu amado. Você não tira, é difícil. Mesmo porque a própria lei do país, você não pode forçar ninguém a nada. E quando fala numa religião, aí é que você não pode forçar mesmo. Porque diz que a religião e política ninguém deve se meter. Você está vendo que problema? Então agora você volta para casa e você fica vivendo com aquela família dividida. Você descobriu que não pode ficar lá dentro da religião mais porque você descobriu que não está de acordo com a Bíblia. Você não vai seguir a doutrina, batismo, essas coisas. Mas a sua família, se não tiver estudado e não concordar com você, eles vão lá para dentro. E agora? E agora, meu amado? E agora que você vai ter que enfrentar o cálice de sofrimento. É assim que funciona. Tá, meu amado? Então, eu quero dizer para você que é uma verdade. Isso que eu estou falando aqui é uma verdade. Dificilmente você fala, sai de lá e a pessoa vai sair. Vai não. Não sai não, tá? Vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus.